Olá, seja muito bem-vinda mais uma vez ao episódio do LideraCast, o seu podcast sobre liderança feminina, desenvolvimento pessoal, mundo corporativo, empreendedorismo e tudo mais que cabe para poder te ajudar a ser uma profissional de sucesso e chegar na sua liderança ideal. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Luiz Felipe. Eu estou aqui com a Renata Marques, a nossa mentora, e hoje, chegando o final do ano, a gente escolheu um tema extremamente necessário para essa época, que é quando começam as avaliações de feedback. Então, a gente Aham. vai falar hoje sobre avaliação de feedback, avaliação de desempenho, feedback e várias outras coisas relacionadas a esse tema tão polêmico relacionado à nossa liderança. Mas antes disso, eu queria te convidar uma coisa. Se é a primeira vez que você está assistindo a gente, se é a primeira vez aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever, tocar no botãozinho aqui embaixo. E no final, se você gostar desse conteúdo, ajuda a gente, compartilha, passa para mais pessoas, dá o seu like e, mais importante, segue a gente também nas outras redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook e principalmente no LinkedIn, que é o nosso ambiente corporativo. Renata, mais uma vez, seja muito bem-vinda. É um prazer estar conversando com você. E hoje a gente vai falar sobre feedback e avaliação de desempenho. É isso aí? É isso aí. Obrigada, Felipe. É um prazer, né, a gente sempre estar, assim, juntos nesse momento, né, para a gente poder debater temas tão importantes e tão interessantes, né, não só para a liderança, mas também para os profissionais, né, porque o tema de hoje, ele vale para qualquer pessoa. Então, assim, não é apenas para os líderes essa mensagem, mas também para os profissionais que querem entender ou que precisam entender, né, como é que funciona um pouco mais sobre essa gestão de performance, né, e como que o feedback tão famoso, o feedback que todo mundo fala dele, todo mundo adora falar, mas pouca gente faz ele bem, né, como que ele se encaixa aí nesse processo, né. Então aproveitando esse momento de final de ano, onde a grande maioria das pessoas deveriam estar recebendo, né, esse feedback ou essa avaliação, e também poder contextualizar um pouco, poder falar um pouco de formas diferentes como as empresas de hoje em dia, né, trabalham essa questão, como os líderes deveriam fazer e como as empresas também deveriam fazer. Então, um tema super Excelente. pertinente para o final do ano, né, para as pessoas se prepararem. Talvez, o que é bem interessante, o tempo de cada empresa é um pouco diferente quando faz, mas normalmente é sempre no final do ano, que avalia, né, como é que foi o desempenho aí durante o ano todo. E foi muito interessante você ter tocado nesse ponto de que esse episódio, muito provavelmente, ele vai ser benéfico tanto para quem já é líder quanto para quem não é, porque, de certa forma, independente da sua posição hierárquica dentro da companhia, você está susceptível a receber feedback e também a fazer, né? Se você já está em uma Com posição de certeza. liderança, é mais do que obrigatório fazer, mais do que recomendável, quer dizer, fazer, mas caso você não esteja numa posição de liderança, você também vai precisar receber feedback, você deve receber feedback. Então, dito tudo isso, esse episódio aqui, ele serve para absolutamente todo mundo, seja você, mesmo que você ainda não esteja numa posição de liderança. Então vamos lá, mãos à obra, Renata. A primeira pergunta que eu quero te fazer aqui, e já é assim, entrar com tudo no nosso tema, é por que o feedback ainda causa tanto desconforto entre líderes e equipe? Isso é uma pergunta, assim, eu adoro começar com essa, sabe, porque, existe uma má interpretação do que é o feedback. Inclusive, em alguns lugares as pessoas até usam um termo um pouco diferente, né, porque o feedback ele foi, eh, entendido em algumas organizações como um momento onde o líder chama o funcionário para falar algo que é negativo. E o feedback não necessariamente, ou muito pelo contrário, ele é ou deveria ser utilizado em momentos onde a performance ou o desempenho do funcionário não está indo bem. O feedback ele também pode e deve ser utilizado em situações onde o funcionário está indo muito bem. Então, o que acontece hoje na grande maioria das organizações e os líderes, de alguma forma, eles foram treinados ou educados a fazer isso da maneira incorreta. O feedback, na verdade, ele sempre deveria começar com o que está funcionando, certo? Então, você chama seu funcionário e você vai falar com ele o que está funcionando. E no segundo momento, caso você tenha alguma coisa para mencionar que não está funcionando, você utilizaria isso num segundo momento. Porque quando você começa com algo positivo, você já abre portas para um diálogo com aquele funcionário. Quando você começa com algo negativo, o funcionário trava e ele já não vai mais prestar atenção em nada que você está falando.
Isso é uma coisa que a neurociência explica muito bem. Então, quando você começa com algo motivacional que engaja o funcionário, ele vai parar e ele vai te escutar, porque ele vai pensar: poxa, meu líder está falando coisas boas de mim. Então, se ele tem alguma coisa de melhoria, ele está provavelmente falando a verdade, é algo que eu deveria escutar. Mas se o líder já começa e ó, vem de uma forma extremamente negativa, o funcionário trava e ele não escuta a mensagem. Então, o que que acontece muito hoje nas organizações? O feedback ele foi visto como uma coisa muito negativa, porque a maioria dos líderes usam o momento de feedback para falar de coisas que não estão acontecendo como deveriam. Quando o desempenho não está indo bem, tanto do ponto de vista de entrega de resultado, quanto do ponto de vista comportamental. Uhum, Então os funcionários exato. têm muito medo do feedback. A verdade é Muito. essa. Muito medo. Então quando o líder agenda no né, no coloca lá na agenda, né, do funcionário, marca uma reunião, reunião de feedback, a pessoa já trava, ela vai para a reunião morrendo de medo e fala assim: deu ruim. O que que tá acontecendo? O que que eu fiz de errado?". E na Nem dorme verdade direito, né. nem dorme direito, a verdade é essa. A pessoa fica tão preocupada, fica tão estressada, que ele nem dorme direito. E na verdade, assim, o feedback ele deveria ser uma reunião leve, uma reunião que na verdade não deveria ser surpresa para o funcionário. Porque quando o líder cria uma relação de confiança com o funcionário, esse feedback ele acontece no momento. Você não precisa nem de reunião, e a gente vai falar um pouquinho dessa questão da governança, como que o feedback deve ser estruturado, mas na prática, o líder não precisa esperar uma reunião daqui a 2 meses para falar com o funcionário o que está acontecendo. Isso tem que ser na hora. Se você observou, você enquanto líder, observa um comportamento inadequado ou observa que, o resultado de alguma entrega não foi como esperado, a resposta, o feedback tem que ser imediato, tanto para o lado da melhoria quanto para o lado da recompensa. Então, se o funcionário fez algo legal também, entregou um bom resultado, a recompensa vem na hora. Até porque se você for esperar as datas pré-estabelecidas de feedback, às vezes o comportamento dele pode ficar tão prejudicial que o estrago vai ser 5 vezes maior lá na frente, né. Ele está cometendo o erro agora. Não, não posso dar para ele um retorno agora, porque a avaliação de feedback é daqui a 4 semanas. Daqui a 4 semanas já estragou absolutamente tudo. Pode ser N vezes mais prejudicial do que é hoje, né. Então, concordo com você absolutamente que se corrige imediatamente quando se tem oportunidade, e eu acho que isso pode evitar uma possível avaliação de feedback mais, digamos assim, mais ríspida no futuro, que não é o que Uhum, deveria ser, como você acabou de falar. Mas voltando um uhum. pouquinho aqui, eu quero só fazer um parênteses na sua fala, para a gente poder dar uma dica prática para quem está escutando a gente aqui. Abre aspas para Renata. Comece o feedback ressaltando o positivo. Se a pessoa tiver que Exato. sair daqui desse podcast com uma dica, apenas uma, essa já vale ouro, né. Já vale ouro. Primeiro, eu, Renata, sendo líder há tantos anos, trabalhando com perfis de funcionários de todos os tipos que você pode pensar e imaginar, eu não conheci uma pessoa na minha carreira que não tenha feito nada de positivo dentro de uma organização. Então, o líder sempre vai ter algo que ele possa elogiar, porque a gente tem que partir do princípio que as pessoas estão indo trabalhar com boas intenções, de querer acertar, de querer fazer o seu melhor. É lógico que eu não sou inocente ao ponto de achar que 100% das pessoas são corretas e honestas. Existem exceções. Contudo, eles são 1, 2% da totalidade. Então a gente tem que pensar que 98% dos funcionários vão trabalhar com uma boa intenção, então eles querem fazer uma coisa boa, eles querem fazer o que é certo. Então quando você entra numa reunião de feedback, não existe situação em que o líder não ache nada de bom que ele possa elogiar na pessoa, eu não acredito nisso. Então a reunião começa falando algo que a pessoa fez de legal, ou do ponto de vista, de novo, de resultado, de números, ela atingiu bons resultados, atingiu bons números, ou do ponto de vista comportamental, que muitas vezes a pessoa, o líder, esquece de elogiar o comportamento, a atitude, que na verdade deveria ser o principal. Porque o bom resultado numérico, ele vem também em função de um bom comportamento. A pessoa que joga em time, a pessoa que sabe resolver problemas, as pessoas que sabem escalar na hora certa, não escondem os problemas, as pessoas que sabem se comunicar com clareza.
né, as pessoas que tratam os outros com respeito, o líder às vezes esquece que isso também faz parte da avaliação de performance. Então, Você quando entrar na reunião, a primeira coisa a se falar é algo positivo sobre o que a pessoa tem feito. Legal isso que você acabou de falar, porque eu realmente eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se você tiver se obviamente você não precisa escolher, você pode elogiar tanto o comportamental quanto o técnico, mas pensando em um efeito na sua equipe, ou melhor, no funcionário, naquela pessoa da equipe especificamente, se você tivesse que escolher entre um elogio comportamental ou técnico, por exemplo, você foi incrível por ter sido empático com o seu outro colega, ou Uhum. você foi muito bom porque aquele relatório ficou completinho. Você escolheria um elogio comportamental ou um elogio técnico pensando no output dessa reunião de feedback? Eu sempre acredito que o elogio pessoal e comportamental ele tem um efeito melhor, porque você está falando daquela pessoa como um ser humano. O número, ele é gerenciável. Então, quando você toca no sentimento, no coração da pessoa e você elogia ele como pessoa. Vou dar um exemplo que aconteceu algumas semanas atrás. Eu estava com uma funcionária que ela teve um problema sério de saúde e ela teve que se afastar por um período. Durante esse período do afastamento dela, uma outra colega voluntariamente se ofereceu para fazer o serviço dela. Ela acumulou 2 funções, foi voluntário, eu não tinha pedido isso a ela, mas ela falou: "Renata, eu tenho condição de assumir hoje o meu trabalho e dar continuidade no dela". Então a minha conversa com ela foi: "Muito obrigada, super agradeço e quando você se sentir sobrecarregada, vem até mim que nós vamos conversar e nós vamos rebalancear as prioridades". Então por que que eu estou falando isso? Quando eu cheguei na reunião de feedback com essa pessoa, na nossa próxima sessão, porque eu tenho o hábito, e eu vou falar com vocês isso um pouquinho, de fazer sessão de feedback a cada 15 dias formal, mas eu nunca espero para poder falar com a pessoa. Mas quando a gente teve a nossa, reunião de feedback seguinte, a primeira coisa que eu falei com ela foi: "Você tem excelentes resultados, mas o que mais me chamou a atenção foi a sua atitude de colaborar com uma colega voluntariamente, sem ninguém te solicitar, num período que ela passava por algo difícil". Isso vale mais que conhecimento técnico, né, Renata? A pessoa chorou dentro da reunião, porque ela fez isso de coração. E ela não esperava não necessariamente que o líder dela viesse elogiar isso dela, porque ela fez aquilo de coração, ela fez porque ela queria ajudar a colega. E eu falei com ela: "Dentre tudo que você já entrega de positivo, para mim o que me chamou mais atenção foi a sua atitude, não só de ajudar a colega, mas também para não impactar o negócio". Então é esse tipo de comportamento que o líder espera. São pessoas que estão ali para poder agregar, para poder fazer o melhor. Não estou falando de maneira alguma que as pessoas têm que se sobrecarregar a um ponto que não consigam mais, administrar o volume de trabalho, mas essa pessoa, no caso, ela conseguia. Então, quando você entra numa sessão de feedback com a pessoa, quando o líder entra na sessão de feedback com a pessoa, e ele lembra esses momentos onde a pessoa, o funcionário teve essa atitude positiva, aquilo marca para sempre. É muito mais, eh relevante para o funcionário receber esse tipo de feedback do que se eu chegasse na reunião e falasse assim: "Olha, durante esse período você assumiu a função da fulana e você entregou um relatório que ficou muito bom, parabéns". Beleza, porque é um relatório que ela já sabia fazer. E para ela não ia fazer diferença nenhuma. É menos impactante também, né? Muito menos impactante. Então quando você toca no comportamento, na atitude da pessoa, você está tocando em características dela humana. E não tem ninguém que eu conheço nessa vida que não se sinta valorizado, não se sinta bem, não se sinta motivado de receber um bom elogio, Excelente, por ser quem você é. excelente. Você está coberta de razão. E andando aqui um pouquinho, deixa eu te fazer uma segunda pergunta um pouco Vamos lá. mais fundamentalista, digamos assim. Uhum, Para a gente entender para que serve o feedback? Qual que é o uhum. papel do feedback na gestão de desempenho? Assim, Ótimo. destrinchando mais agora o, o- a elementaridade, se é que essa palavra cabe aqui Uhum, agora, uhum, por que isso existe? Para que serve? Como uhum. que isso muda a minha equipe, a minha empresa, o meu trabalho?
Enfim, traz um pouquinho para a gente um pouco mais do racional por trás dessa metodologia. Então vamos lá, Felipe, essa pergunta é muito interessante, porque, na verdade, a terminologia feedback ela foi, assim, criada há muito tempo atrás, sabe. E hoje em dia, na verdade, a gente nem usa muito feedback nas grandes organizações. O feedback, a palavra back em inglês significa olhar para trás. Eu estou sempre voltando. Então feedback é você prover para o funcionário algo que aconteceu no passado. É uma avaliação sua, uma 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 forma do líder, eh, avaliar o funcionário sobre algo que já aconteceu. Hoje nas organizações a gente tem usado muito a questão do feed forward. O forward significa para frente. Então é usar aquele momento para fazer uma avaliação do que ele pode fazer para melhorar algo que ainda não aconteceu. Você está dando uma oportunidade. Mas vamos lá, voltando à sua pergunta mais especificamente. O feedback ele deve ser utilizado em 2 coisas. Primeiro, para você contextualizar e para você mostrar ao funcionário como é que está indo a performance dele. Entrega, resultado, ou está indo bem ou está indo mal. Primeiro de tudo, mas antes de ter, o feedback em si ou para antes de prover o feedback, você precisa ter um alinhamento do que é esperado. Porque como é que você vai dar um feedback para o funcionário e você vai avaliar o desempenho do funcionário, se o funcionário nem sabe o que você espera dele? E isso é muito mais comum do que o que a gente imagina. Então, às vezes, a grande frustração da maioria dos funcionários é, eles nem sabem o que eles estão sendo cobrados. Então, vamos lá. Então, o feedback, ele deve ser utilizado para quando você precisa avaliar resultados, entrega, número, e para isso você precisa ter alinhamento do que é esperado. E segundo, a parte comportamental. São os 2. Qual é o grande problema de hoje? 99% dos líderes foca só no resultado, só no número. E eles esquecem que o que muda o número é a atitude, é o comportamento. Não adianta você querer que um funcionário entregue resultado se ele não tem uma boa atitude. Que E muda isso o número é o comportamento. é. E isso ainda é um paradigma. A grande maioria dos líderes tem dificuldade de entender que se eles trabalharem na gestão comportamental dos funcionários, o funcionário vai ter melhor performance. Então, quando você faz uma sessão de feedback, que você vai mapear para o funcionário tudo aquilo que está acontecendo, lembrando que sempre a reunião de feedback ela tem uma estrutura, e muita gente não usa essa estrutura. Então você começa a sessão falando. A gente chama até de sessão sanduíche, né. Você começa falando sobre o que está indo bem, você pontua as coisas que precisam ser melhoradas e você finaliza relembrando aquilo que precisa ser, trabalhado, mas de novo você volta naquilo que foi bom. Então você fecha com algo positivo. Então você começa com algo positivo e você fecha com algo positivo. E no meio da sessão, você utiliza o tempo para falar daquilo que precisa melhorar. De acordo com a neurociência, a sua mente vai sair daquela reunião de uma forma que você entendeu que aquilo foi algo bom para você. Hum, E a isso grande muda maioria do tudo. que acon e a grande maioria das reuniões de feedback hoje, como é que acontece? O líder já começa falando o que está de mal e termina falando: "Você entendeu? Nós vamos mudar daqui para frente?". E a pessoa sai daquela reunião se sentindo, assim, péssima, se sentindo muito mal. Então isso não agrega para a pessoa. Inclusive, a próxima pergunta que eu ia te fazer era justamente isso, eu acho que você já até respondeu, mas se quiser complementar Uhum, o que que diferencia um feedback bom de um feedback ruim, uhum. né? Me parece, e se eu estiver errado você me corrige, o feedback bom ele, obrigatoriamente, ele inicia ressaltando os pontos positivos daquela pessoa que está recebendo o feedback. O feedback Exato, ruim. Aliás, o feedback ruim não, o feedback péssimo, vamos chamar assim, ele não só começa dando paulada na cabeça da pessoa, como ele exato, também traz coisas que a pessoa nem sabia que era responsabilidade dela. exatamente, O pior de todos, vamos chamar assim, é aquele que você só fala do que a pessoa está fazendo errado e que ela sequer sabia que ela tinha que estar fazendo, que ela nem tinha sido alinhado com ela que aquilo era a responsabilidade dela, não é isso? exatamente. Eu queria contextualizar um pouco a mais, porque essa pergunta que você fez é super importante.
Eh, Normalmente o feedback que ele é positivo, ele é muito fácil de ser dado. Basicamente você vai elogiar a pessoa, né, mas é muito importante que o líder contextualize e traga exemplos concretos, tanto no feedback positivo quanto no feedback de melhoria. Então você tem que contextualizar, você tem que dar exemplo: "Fulano, você estou trazendo esse feedback para você, porque na situação, no projeto X, que você era o líder daquele projeto, você entregou aquele projeto com excelência, você entregou no prazo, no custo estimado, você trabalhou em equipe, você gerenciou tudo de uma forma extremamente correta". Contextualiza, tanto o positivo quanto o de melhoria. Esse é chave, tem que contextualizar. Não venha para a sessão de feedback, que é um grande erro que os líderes cometem, sem exemplos. "Ah, eu queria falar que você precisa melhorar sua gestão de tempo". "Ah, me dá um exemplo". "Ah, mas eu não tenho nenhum exemplo para te dar, mas eu percebo que você está sempre atrasado com as suas entregas". "Me dá um exemplo". É muito ruim para a imagem do líder ele chegar numa reunião como essa e não ter dados. Então a Uhum. reunião de feedback, principalmente para a liderança, ele tem que preparar. Não é simplesmente chegar lá e falar um tanto de abobrinha. Ele tem que se preparar para a reunião. Então, a reunião de feedback positiva, você, claro que tem que ter contextualizar, ela tem que ser contextualizada, ela tem que ser baseada em dados, dados e fatos, ela tem que ser temporal, não espere 6 meses para falar com o seu funcionário algo que ele falou bem, e deixe claro quais são os comportamentos e quais são as atitudes que favoreceram aquela entrega. E quinto, deixe claro quais são as suas expectativas daqui para frente. Fulano, você fez isso muito bem, então espero que você mantenha dessa forma A, B, C e D. Estamos claros? Claríssimo. Fecha a reunião positiva. Uhum. A reunião de feedback de melhoria, não gosto de falar negativo, ela precisa ser um pouco mais estruturada. E, assim, a grande dificuldade, às vezes, do líder é como estruturar essa reunião. Então, eu queria gastar um pouquinho mais de tempo de explicar como é que funciona a estrutura dessa reunião. Primeiro de tudo, você vai chegar para a pessoa e vai falar por que vocês estão ali. Fulano, nós estamos fazendo essa reunião porque eu preciso conversar com você sobre o que aconteceu naquele projeto onde a entrega foi atrasada, onde o custo foi acima do esperado do orçamento, onde você não trabalhou em equipe e pontua algumas situações que você viu, observou e tem dados. Então a primeira coisa mais importante a se fazer é abrir a reunião falando o porquê que vocês estão lá. Segundo, você vai contextualizar, igual eu falei, você vai trazer dados e fatos. A, B, C, D. Então o meu argumento, a minha percepção é baseado no que eu estou te falando aqui agora, e você vai trazer os seus elementos. Num terceiro momento, você vai solicitar que a pessoa reflita. O que eu estou falando para você faz sentido? É muito, muito comum a pessoa falar: "Não, eu não entendo o que você está falando". E qual é a forma do líder evitar que o funcionário fale isso? Porque às vezes é um jogo. O funcionário tenta se proteger também. Uhum. Existem 2 situações. Se o líder vier com dados e fatos, não tem como o funcionário não perceber o que está errado. Contra dados e fatos não tem argumento, Mesmo que doa. mesmo que doa. Então ele vai escutar. Agora, se você vier com suposições, "eu acho que você", "talvez você", o funcionário vai falar: "Mas eu não entendo dessa mesma forma não". E aí ele vai quebrar suas pernas enquanto líder, porque você não tem dados e fatos. Então E toda assim, vez pode só falar, fazendo um pode perguntar. parênteses nessa sua explicação, porque não sei se é o momento ideal para tocar nisso, mas é é é feio, na falta de outra palavra, é feio Aham. ficar contra-argumentando se você está recebendo um feedback e você não concorda com aquilo que o seu líder está trazendo, é feio ficar contra-argumentando ou é necessário contra-argumentar? Depende muito da situação. Na minha opinião é necessário, tá, porque a gente vai entrar nesse momento, porque o terceiro passo do feedback, a pergunta foi super pertinente, é quando você dá ao funcionário a oportunidade de falar. E aí qual que é o pulo do gato?
não fica na defensiva, porque se o funcionário ficar muito na defensiva, o líder vai atacar. É natural que aconteça dessa forma, porque normalmente o líder tem o perfil de querer estar certo. Então, qual que é a estratégia para o funcionário? Ele fazer perguntas. Volte com perguntas para o seu líder. Tá, ok, você está me dando esse feedback, mas eu queria entender qual foi a situação real. Você poderia me explicar um pouco mais sobre esse feedback que você está me dando? Você poderia me dar um exemplo de qual foi a situação que você viu que eu não colaborei? O Você que que eu poderia deveria ter me feito nessa situação? na sua opinião, o que que eu deveria ter feito? Porque eu segui o protocolo, eu segui o padrão. E o que que eu fiz de diferente, né, que não estava alinhado com a sua expectativa? Por que que eu estou recebendo esse feedback só agora, e isso não veio antes? Então, em vez do funcionário chegar na defensiva e falar: "Você está errado, eu não concordo com nada disso que você está falando", isso quebra a relação de confiança entre os 2. Então, por mais que o funcionário não concorde, não entre na defensiva, pergunte. E aí no final da sessão, primeiro de tudo, mantenha o equilíbrio emocional. No final da sessão, tanto para o líder quanto para o liderado, a pergunta é: "Está claro o que eu estou perguntando? Está claro o que eu estou te falando?" Precisa afirmar isso. E aí o funcionário ele pode falar: "Olha, mesmo baseado em tudo que você me falou, eu ainda tenho dificuldade de entender esse feedback. Eu preciso pensar, eu preciso processar, eu preciso avaliar o que você me falou e eu gostaria de ter uma nova conversa daqui uns dias, quando eu puder refletir sobre isso." Para o funcionário, acabou. Para o líder, o que é correto é, se o funcionário ainda está numa situação em que ele não entendeu o feedback, de duas uma, ou ele está fazendo aquilo intencionalmente, ele está, entre aspas, fingindo que ele não entendeu, certo? Malandrando. Uhum. Ou segundo, o líder não trouxe dados suficiente para comprovar para ele. Tem essas 2 opções, certo? Então o líder tem que fazer a leitura da situação. Quando o líder perceber que o funcionário está meio que jogando um jogo, ele vai falar: "Então, ok, estou te dando, esse feedback agora e a partir de agora, toda vez que acontecer algo que eu observar no dia a dia, eu vou te falar: 'Fulano, é exatamente isso que eu comentei com você na sessão de feedback.'" Então o líder precisa fazer um acompanhamento mais próximo. Quando o funcionário falar que ele não entendeu o motivo do feedback. O líder precisa Perfeito. fazer esse acompanhamento depois mais próximo, e toda vez que ele vê aquilo acontecendo de novo, ele volta no funcionário e fala: "Lembra da nossa conversa? Está aqui mais um exemplo disso." Não tem Renata, como o me veio funcionário não entender, não tem como. perfeito. E enquanto você estava falando, me veio uma coisa aqui na cabeça que foi o seguinte: quantos líderes devem ir despreparados para reunião de feedback, né? A imensa maioria. Eu acho que A é um imensa negócio meio que maioria. efeito é um negócio meio que um efeito cascata. Veja bem se faz sentido o que que eu vou te falar. E isso que eu tô falando é baseado um pouco na minha experiência de quando eu liderava uma equipe de 10 pessoas e eu confesso com muito pesar que eu evitava a todo custo fazer feedback. Eu evitava. Até os que eu sabia que iam ser bons, que a gente ia sair dali, ia pra um happy hour e comemorar, eu evitava. Uhum, Porque a gente uhum. não tem sequer maturidade emocional para poder fazer feedback. Então veja bem se a bola de neve é assim. O líder sequer acompanha o trabalho do dia a dia do seu liderado, da sua equipe. Se ele não consegue acompanhar, e aí tem vários motivos, trabalho demais, equipe grande demais, superdimensionada, enfim. Ele não consegue acompanhar. Se ele não consegue acompanhar, ele não tem dados, fatos e argumentos inquestionáveis para ir para uma sessão de feedback, mas ele vai mesmo assim porque é obrigação, está dentro do script da empresa. Ele vai para essa sessão, ele chega lá, o funcionário não concorda. Pronto, nenhum dos dois tem equilíbrio emocional e maturidade para poder sair daquela situação ou melhorar. Cria-se uma rusga interna dentro da equipe. Pronto, começou a contaminar a equipe inteira, porque o meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, ele falou isso e não faz sentido, eu nem sabia que eu tinha que fazer isso, ele foi sem educação, ele foi injusto, ele tá me cobrando coisa que não sei o que lá. E aí a próxima vez o cara faz o quê? Nem vou para a próxima sessão de feedback, nem quero fazer de novo. Então, assim, olha o tamanho do problema, olha o tamanho do problema que vira Uhum. você fazer o feedback do jeito errado. Isso aqui é muito importante. Esse conteúdo que a gente está abordando aqui é muito, mas é muito importante para quem tem uma É, posição de liderança. muito. Porque fazer o feedback do jeito errado
acaba com tudo, Tem estraga consequências tudo. imensuráveis. Catastróficas, eu diria. O negócio vai degringolando de uma maneira que você perde a rédea da situação, você perde o respeito da sua equipe, você acabou. E assim, as pessoas, claro que eu não vou generalizar, mas grande parte delas não tem maturidade para escutar o que é ruim. A sua Nem para escutar, nem estratégia que para você falar. acabou a sua estratégia que você acabou de trazer para ajudar as nossas colegas líderes é incrível. Fala primeiro positivo, traz os pontos de melhoria, depois encerra lembrando do positivo. Mas tem Uhum. gente que ainda assim não tem maturidade para aceitar, ouvir o que ela tá errando. E aí planta-se uma semente da discórdia dentro da equipe que depois para resolver é dificílimo. Então assim, poxa vida, você assumiu uma equipe aí, pessoal, você que está escutando a gente agora, você assumiu uma equipe, ou se você já tem uma equipe, por favor, gaste um tempinho da sua vida se aprimorando em fazer feedback. Invista energia nisso, porque isso vai ser extremamente benéfico ou prejudicial demais para o seu desempenho como líder. É. Tô Nossa, certo? assim, certíssimo, acho que você foi, assim, direto ao ponto. Algumas coisas que eu gostaria de enfatizar aqui nesse seu comentário. O feedback mal dado tem impacto significativo na organização, mas a falta do feedback também. Porque o líder que negligencia essa conversa um para um com seu funcionário, às vezes o efeito ainda é pior, porque se a pessoa está fazendo algo errado, se ela não recebe essa avaliação, esse feedback, ela vai continuar fazendo errado. Se a pessoa está fazendo certo, mas ninguém elogia, ela vai começar a pensar: "Ninguém está olhando o que eu estou fazendo, eu não tenho reconhecimento, por que que eu tenho que continuar a fazer?". Então a negligência do líder, porque é difícil, o feedback e a avaliação de performance, na minha opinião, Renata, são as coisas mais difíceis que tem dentro da liderança, tirando o desligamento. Mas você só vai para um desligamento quando você já tentou de tudo, dentro do feedback e dentro da avaliação de desempenho de performance. O desligamento ele só acontece quando as 2 primeiras coisas não funcionaram, a verdade é essa. Então, para mim, é o mais difícil, é o que mais dá trabalho para a liderança, mas é o que mais agrega valor. Eu vou dar um outro exemplo aqui de uma prática que Renata, pra mim, e aí eu vou contextualizar dentro do que você falou, que você não fazia, né, enquanto líder, você não tinha o hábito, ou até não gostava de fazer o feedback, por algum motivo, medo pela falta de preparo, né. E infelizmente uma grande maioria das empresas não prepara a liderança para esse momento, o que é um grande erro, porque deveria, porque isso é muito básico. Isso é muito básico da gestão da liderança. Então, assim, a minha dica para os líderes que trabalham em organizações e que a organização não provê esse tipo de treinamento, vai atrás, porque a responsabilidade do seu time é sua. Então vai atrás do conhecimento, vai atrás de alguém que saiba, vai atrás de um mentor ou de uma mentora, vai atrás de uma pessoa do seu time do RH, vai atrás de alguém que já trabalhou com isso e tem experiência, mas corre atrás. Não espera a empresa colocar tudo no seu colo, não. Então, o líder tem que ter proatividade. Então, quando você falou, aí, Felipe, com relação a eu tinha medo, eu não gostava, eu me sentia inseguro, a grande maioria da liderança se sente da mesma forma, pela falta de preparo. Eu, Renata, eu tinha uma prática que na verdade, eu amo, para mim, o momento mais feliz do meu dia é quando eu tenho as minhas sessões de 1 para 1 com meus funcionários, que eu nem chamo de sessão de feedback, eu chamo de sessão de 1 para 1. É o momento que eu tiro para conversar com eles. Eu acho que a palavra feedback ficou meio queimado. As pessoas têm medo. Então Isso aí eu, já Renata sem quebrar o seu raciocínio, isso aí já é uma dica incrível, porque como caiu no estereótipo, ficou até prostituída essa palavra, ela tem exato, ela tem um estereótipo negativo demais, para é. de usar isso na sua empresa, começa a chamar de sessão a um, pronto, já melhora Eu chamo demais. de sessão 1 para 1, a sessão entre líder e liderado, sessão 1 para 1. Então eu sempre coloco no calendário deles, nossa sessão de 1 para 1. E aí fica mais leve, porque a pessoa sabe que não vai ser uma sessão, ela não vai necessariamente esperando que ela vai chegar lá na sessão e vai tomar a rachada. Pode até acontecer de chegar lá e ter alguma coisa para falar, mas não necessariamente. Então para mim, é o momento mais feliz do meu dia, é quando eu sento numa reunião, 1 para 1 com o meu funcionário
e a gente conversa sobre várias coisas. E eu abro sempre essa sessão perguntando: "Como você está?". Porque antes de dar um feedback, você precisa entender o que está acontecendo com o seu funcionário. O que está passando na cabeça dele? Ele está passando por alguma dificuldade ou no trabalho ou na vida pessoal? Porque se você também chega para dar um feedback de melhoria no funcionário e o funcionário está passando por uma situação extremamente complexa, está com um filho que está doente, está no hospital, você tem que ter um pouco de humanidade também. Não é que você vai deixar de falar, mas você precisa entender qual é o momento correto. Então eu gosto muito de ter essas conversas frequentes. Eu tinha um time de 200 de 12 pessoas diretas, funcionários diretos meus, e cada um deles tinha suas equipes, e eu fazia essa sessão com eles de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias, eu tinha meia hora do meu dia para sentar com eles e conversar. Não necessariamente eu tinha algo extremamente novo, extremamente impactante para falar, mas era um momento que eu sentava com eles para entender como é que você está e o que que eu posso te ajudar. São 2 perguntas. Engraçado você ter Como tocado você nesse está ponto, porque era e como eu posso te ajudar? que era exatamente a próxima pergunta que eu ia te fazer, que era: qual é o espaçamento temporal para se dar feedback, né? Você acabou de Uhum. mas no começo do nosso bate-papo, você falou que não espere a coisa ficar feia, não Não. espere reconhecer uma pessoa até a próxima sessão programada pelas diretrizes da empresa. Não, isso aí a gente já entendeu, mas você gosta de fazer de 15 em 15, pelo que eu tô entendendo aqui. E você Eu tem gosto de alguma fazer de recomendação 15. padrão, assim, para quem tá escutando Uhum. a gente? Tenho, tenho. Na verdade eu tenho e eu sei de modelos que funcionam muito bem. Antes disso, eu queria só colocar um ponto. A avaliação de performance de desempenho é recomendada fazer 2 vezes por ano. No meio do ano, oficiais, tá? No meio do ano e no final do ano ou no inicinho do ano seguinte. Porque são os momentos que você vai sentar com o funcionário, você vai fazer uma avaliação inteira do primeiro semestre, como é que tá indo, e depois a segunda, que é a final. Então, de desempenho em si, para você avaliar tudo, todas as métricas, como é que foi, até às vezes, né, que está relacionado em muitas empresas, a relação de bônus ou com relação ao aumento salarial, 2 vezes por ano, no meio do ano e a final, né, que você vai fazer todo o fechamento. A reunião 1 para 1, ou a reunião de feedback, depende muito também do tamanho do time que a pessoa lidera. Se você tem uma equipe pequena, eu extremamente recomendo extremamente, não sei qual é o português correto aqui, que seja pelo menos uma vez por mês, tá. Meia hora com cada pessoa, não precisa mais que isso. Uma vez por mês, uma equipe pequena de 5 até, sei lá, 10 funcionários, dá para fazer, dá para fazer. Quando a equipe é muito grande, que tem gente que lidera 30, 40, a minha recomendação a cada 3 meses, ou seja, 4 vezes, pelo menos 4 vezes ao ano. Porque assim a líder consegue ter tempo para agendar e colocar todo mundo dentro de um calendário. Pessoas que têm mais do que 50 funcionários fica quase que impossível, então eu recomendaria fazer as 2 que são anuais. Então equipe Perfeito. pequena, você consegue fazer isso com mais frequência, equipes muito grandes, de 3 de 3 a 4 a cada 3 ou 4 meses, e equipes extremamente grandes, pelo menos 2 vezes por ano. E isso também de ter uma frequência aumentada, isso como líder, te força a estar mais próximo da sua equipe, né. Se você só faz as 2, vamos supor que você tem uma equipe de 5 pessoas, bem chutinha, e aí você só faz as 2 obrigatórias anuais, você fala assim: "Ah, quando estiver chegando mais perto eu dou uma olhada no que essa pessoa está fazendo". Mas se você faz todo mês, você está acompanhando de pertinho. E aí o que que acontece naquela final, naquela importante? Você está extremamente abastecido de argumento. Você sabe, eu E te não tem acompanhei o ano inteiro, eu sei. surpresa. E não tem surpresa para o funcionário. A melhor coisa da reunião 1 para 1 e da reunião de feedback constante é quando você vai ter que decidir alocação de bônus, aumento de salário, não tem surpresa para o funcionário. Ele sabe se ele foi bem ou se ele foi mal, porque a pior coisa que pode existir dentro de uma organização é quando você distribui, faz a distribuição do bônus, ou vai dar o ajuste de salário, ou vai dar uma recompensa, o que quer que seja, porque cada empresa tem uma forma diferente de fazer uma compensação. O funcionário fica surpreso: "Mas por que que eu tô ganhando menos? Por que que eu não ganhei o Nossa. valor? Por que que eu não tive aumento de salário? Por que que meu bônus está sendo isso?".
Isso é péssimo. Você desengaja a pessoa o resto do ano. Ela já entra o próximo ano mal, porque ela não sabe os motivos pelos quais ela está ganhando menos do que ela achava que ela merecia. Isso mata o funcionário, mata, mata. Eu já passei por isso, eu já passei por isso. Eu, enquanto líder, já passei pela situação e eu prometi para mim mesma que eu jamais iria cometer o mesmo erro. Mas eu já tive líderes na minha carreira que eles não davam feedback. Eles não gostavam disso, eles tinham medo de sentar com o funcionário. O que que eu fazia? Eu proativamente, eu mesma agendava as minhas sessões de feedback. Então, quando o líder não faz, o funcionário pode proativamente fazer isso e deve É mesmo? É mesmo? pedir: "Fulano, gostaria de sentar com você para saber como é que eu estou indo. Gostaria de ter a sua opinião para saber como é que está indo a minha performance, o meu desempenho durante esse ano". Então, se o líder não tem o hábito de fazer, o funcionário deve proativamente solicitar. E isso vai muito vai muito de acordo com a próxima pergunta que eu tenho pra você, que é a seguinte: agora, você que tá escutando a gente aqui, tira o chapéu de líder e coloca o chapéu de liderada. Você tá recebendo feedback. Uhum. Como você recebe feedback de uma maneira construtiva? A gente começou a falar sobre isso aqui, né, como não levar para o pessoal, como não ficar mordido, como não ficar puto, desculpa a palavra mais chula, É isso mas mesmo. como é que você recebe o feedback numa boa? Vamos pegar uma situação hipotética aqui. Meu chefe Vamos. não me dá feedback, meu superior não me dá Uhum. feedback. Aprendi com a Renata que eu posso solicitar. Pronto. É o Deve. seguinte, ó, fulano, eu quero meu feedback, eu quero meu feedback. Você é diretor, que seja, eu tô aqui no meu cargo de gerente, de coordenador, supervisor, não importa, eu quero meu feedback. Tá bom, o cara veio e te deu o feedback daquela maneira mais escrota possível. Despreparado, não sabia nada sobre o seu trabalho, te, te mandou sentar na mesa daquele jeito. Ô, Renata, senta aí, deixa eu te falar. Não tô legal, não tô gostando desse jeito, né? Os primeiros 5 minutos da reunião já são assim, Halloween. E Uhum. aí, como é que você sai disso? Como é que você absorve isso? Contextualizando mais uma vez, foi uma reunião do estilo antigo, da moda antiga, da moda que a gente tá querendo que as nossas ouvintes aqui não faça. Negativa do começo ao fim, despreparada, sem alinhamento, expectativa, nada. Como é que você sai dessa reunião? Na verdade, eu vou mudar um pouco do contexto, vou falar como que você entra nessa reunião, porque o que sai dessa reunião é consequência daquilo que entra. Como que você evita uma situação como essa de acontecer? Você vai levar ou vai solicitar para o seu líder um feedback concreto. Fulano, eu gostaria de agendar essa reunião de um para um para avaliar como que está indo o meu desempenho com relação aos elementos A, B, C e D. Então você já vai mandar para ele isso. O líder que pelo menos se importa um pouco, não estou falando, né, porque tem todo tipo de líder por aí, mas o líder que se importa um pouco, ele vai ler aqueles elementos e ele vai se preparar. E ele vai chegar na reunião contextualizado. Ele não vai chegar 100% perdido. Acontece? Acontece. Caso o líder chegue na reunião 100% despreparado, o funcionário pode falar: "Olha, eu acho que a gente deveria marcar essa reunião num outro momento, porque eu acredito que talvez você não tenha tido tempo de ler a solicitação que eu te mandei, porque eu queria um feedback específico naqueles elementos". Super tranquilo falar isso, não tem problema nenhum. Eu te mandei alguns elementos que eu gostaria especificamente um feedback ou a sua opinião sobre eles. Então, um funcionário, às vezes, ele pensa que o controle da situação está 100%, e aí eu vou tirar o meu chapéu de líder e vou pôr o meu chapéu de funcionária, porque eu também sou funcionária. A gente acha que o controle está 100% na mão do líder, e não é. O funcionário tem controle de muita coisa que ele não sabe. Então, se eu quero evitar sair de uma reunião extremamente desmotivado, triste, desapontado, frustrado, eu mando para o meu líder aquilo que especificamente eu gostaria de receber durante a reunião de feedback. Dica boa, hein? Caso o líder chegue na reunião despreparado, o funcionário tem total autonomia de falar: "Olha, como você talvez não tenha tido tempo de olhar, né, então, assim, leva de um jeito mais leve. Talvez você não tenha tido tempo de olhar meu e-mail, eu queria um feedback sobre esses pontos específicos. Se você não tiver isso hoje, a gente pode marcar num outro horário". E sai da reunião. Termina, encerra. Agora, se ele for um líder preparado, ele vai chegar para o funcionário com comentários concretos sobre aquilo que ele está perguntando. E você não vai dar margem para ele para abrir para outras coisas, porque você já está focando.
Então você está pedindo coisas específicas. Pode ser que dentro dos itens que você perguntou, ele tenha feedbacks bons e ele tenha feedbacks de melhoria. E aí tudo bem. Agora, se o funcionário percebe que o tom da reunião não está sendo legal, ele pode gentilmente, com controle emocional, falar: "Olha, eu não estou entendendo muito bem o seu feedback, eu não estou entendendo muito bem o que que você quer dizer, eu gostaria de um tempo para processar". E não responde nada. Não adianta Excelente. revidar, não adianta vir na defensiva, isso só vai piorar a situação. O melhor que se tem a fazer é: "Obrigada pelo seu feedback, eu não tenho certeza se eu entendi, gostaria de processar, gostaria de entender um pouco mais, ter um tempo a pensar e gostaria de marcar uma nova sessão com você para que eu pudesse compartilhar o que eu penso". Encerra. É, Não na adianta na brigar, essência. não adianta brigar, brigar só vai piorar. Não adianta ficar na defensiva, não adianta alterar a voz, nada disso ajuda. Nada disso ajuda. Controle emocional vai para os 2 lados. As pessoas têm que ter maturidade, nós não estamos falando com criança, nós estamos falando com adultos. E adultos precisam ter maturidade para ter uma conversa um para um. Tudo isso que a gente falou sobre feedback aqui, todas as técnicas, todas as estratégias, todas as dicas, se elas não tiverem fundamentadas num equilíbrio emocional, numa maturidade, pouco adianta, pouco importa. Você tem que estar preparado emocionalmente, tanto para dar quanto para receber, antes de Uhum. qualquer coisa, antes de qualquer técnica, estratégia, vai por aqui, vai por ali, fala bem, fala mal, fala se não tá, digamos assim, até sem querer transformar isso numa coisa mais, de desenvolvimento pessoal, mas que é muito de desenvolvimento pessoal, você tem que entrar numa sessão de feedback com o coração tranquilo. Exato. Talvez até meditar antes. Se Uhum. funciona para você, entra leve, entra sereno, porque, que nem você falou, irritar, contrapor, bater boca, Não ajuda discutir, nada. ninguém vai ganhar nada, né. Mm-mm. Eu vou te falar uma coisa, assim, com muita sinceridade, que foi também muito baseado na minha experiência, na minha vivência. De novo, sempre pensando que o funcionário tem boa intenção, tá? Que é a grande maioria. Existem funcionários que não têm boas intenções, mas a grande maioria tem. Ele já sabe o que não tá bom. A gente tem uma autocrítica imensa. A gente, nós próprios, principalmente as mulheres, a gente já se cobra demais. Felipe, se eu te perguntar: "Felipe, você sabe o que que você faz de bom e o que que você tá fazendo que poderia ser diferente?". Sei perfeitamente. A gente sabe. Então, quando a gente vai para uma reunião de feedback e que o líder dá um feedback pra gente, normalmente a gente já sabe aquilo. E aí é uma pergunta que eu até brinco com o meu funcionário, eu falo assim: "Você já sabia, né?". O funcionário: "Já, Renata, eu já sabia". Porque Você a gente tira a armadura dele, né, você tira a armadura dele, ele porque o funcionário tem autocrítica. O bom funcionário, aquele que está interessado, ele sabe quando uma coisa vai bem e quando uma coisa não vai bem. Então a reunião de feedback de um para um, no fundo, ela deveria ser muito leve, porque o funcionário já sabe. não Foram tem raras surpresa. as vezes que eu entrei numa reunião de um para um com o meu funcionário, e que ele ficou 100% surpreso com aquilo que eu estava falando. Foi raro, foram raras as vezes. Porque o líder precisa também ter uma governança onde ele acompanha os resultados, que o funcionário vai saber: "Opa, a entrega que eu tinha que fazer não deu no prazo", o funcionário já viu isso antes. Então quando eu chego para ele e falo assim: "É, fulano, vamos trabalhar aqui para evitar que aquilo aconteça de novo", aí você está olhando para frente, você não precisa falar com ele o que aconteceu, porque ele já sabe. Uhum. E É aí é claro que a onde gente tá entra a tirando aqui terminologia que nós falamos, que é o feed forward, é olhar feed para forward. frente. Uhum. E é claro que a gente tá tirando aqui do bolo os fingidos, né, que você fala uma coisa e fala: "Ah, eu? Não, não, isso aí É, me isso aí eu desconsidera acho isso que a aí, gente né". precisa ter uma outra sessão para falar sobre Um outro funcionários que querem sabotar a empresa. Eles querem vamos sabotar o fazer. líder, eles querem sabotar a empresa, eles não têm boas intenções, não são pessoas honestas. Existe? Existe, mas eles não são a maioria. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote. Vocês querem que a gente grave um podcast falando só sobre funcionários que tentam sabotar as empresas, o que fazer nesse tipo de situação? Manda aqui abaixo aqui pra gente que a gente vai preparar esse próximo podcast. E eu chego aqui agora na minha última pergunta que é: aprendemos a importância de feedback, aprendemos como fazer feedback, já entendemos como que funciona um feedback adequado, mas só o feedback
é suficiente para garantir a performance da equipe? Não, não. O líder precisa ter controle, né, então existe uma o feedback se torna mais fácil quando você tem uma boa gestão dos seus processos. Então, quando você tem métricas, você tem alinhamento, você tem uma visão, você tem objetivos e você tem planos de ação. Quando você tem metas claras, né, e você tem os planos associados de como que vocês vão atingir aqueles objetivos e você tem papéis e responsabilidades bem definidos, o feedback fica mais fácil, porque cada um sabe exatamente o que tem que fazer. E você está acompanhando aquilo ali no dia a dia, certo? Então, antes do feedback, você precisa ter gestão. Inclusive é outro Perfeito. tema bem legal que a gente pode conversar bastante. Como é que o líder cria os processos de gestão e qual é a governança que ele precisa ter? Do ponto de vista como é que ele acompanha isso? Governança eu quero dizer, como é que eu acompanho meus resultados? Porque é muito lindo você colocar um tanto de meta para o ano e falar com o funcionário, vai lá e faz. Mas você não tem acompanhamento, você não sabe como fazer isso no dia a dia, e aí você fica sem dados e sem argumentos para prover às pessoas o feedback. Uhum. Então, E sequer primeiro sabe como enxergar essas informações, né? o feedback ele é só uma consequência. Antes de tudo isso, você precisa ter um bom sistema de gestão e de acompanhamento dos seus processos. Isso vem Excelente. primeiro de tudo. Excelente. Maravilha. Bom, a gente chegou ao fim de mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver achado que esse conteúdo foi valioso, deixa o seu joinha aqui abaixo, se inscreve no canal e manda isso para uma colega que está em posição de liderança, que também pode se beneficiar desse conteúdo. E não deixe de seguir a gente no Instagram e no LinkedIn. Combinado? A gente volta logo mais com o próximo tema de podcast. Quero ver os comentários de vocês aqui abaixo. Um forte abraço para você. Obrigado, Renata, por tudo. Obrigada, Felipe. Obrigada, pessoal. Grande prazer mais uma vez aí. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.